Boa noite, igreja. Muito bem, é uma alegria estar aqui novamente. Eu tive a oportunidade de lecionar uma escola dominical acho que no ano passado. E hoje o Lucas me convidou para estar aqui e vamos fazer um estudo no livro de Daniel 6. Mas antes da gente abrir a Bíblia, antes da gente começar com a leitura, queria fazer uma breve recapitulação, relembrar para vocês quem é Daniel, né? Daniel, a passagem de hoje é Daniel na Cova dos Leões, passagem muito conhecida, muitas vezes você já deve ter escutado, se você cresceu na igreja, já viu em filmes, já viu em historinhas, já viu em livros, mas hoje vamos fazer uma meditação nesse trecho e relembrando quem é Daniel. Então, algumas questões importantes para a gente saber antes de começar a nossa meditação de hoje. Então, Daniel era um jovem israelita que foi tirado de Israel quando a Babilônia sitiou aquele local, né? Então, a Babilônia foi lá, sitiou Jerusalém e levou riquezas, levou bens e levou algumas pessoas também. Algumas para serem escravos e outras para serem servos, né? No caso aqui, Daniel foi levado porque ele era um jovem estudioso, um jovem da corte, um jovem ali muito, muito inteligente. Então ele foi ali como um espólio de guerra. E levou Daniel e seus 3 amigos, né? Ananias, Misael e Azarias. E Deus os abençoou. Deus os abençoou naquele trabalho, eles estavam ali servindo a Nabucodonosor inicialmente, depois os reis foram mudando. E Deus os abençoou que eles foram tidos como 10 vezes mais sábios que os sábios da Babilônia. Então eles se destacavam ali em muito. E esses 4 jovens, eles passam por diversas provas. É isso que a gente vê ali em Daniel 1, 2, 3, 4, 5 e agora em Daniel 6. E eles estavam ali no contexto muito hostil, um contexto ali de idolatria, de paganismo, mas eles foram fiéis ao Senhor, eles se mantiveram fiel a quem eles eram, a sua identidade. E Daniel recebe uma inteligência especial, ele recebe uma inteligência, o texto diz que ele recebeu inteligência de todas as visões e sonhos. Por que isso é importante? Porque a Babilônia, ela era um ambiente ali de idolatria, de adivinhação, de magia, e Daniel, ele era muito melhor do que todos os sábios na própria magia, no próprio conhecimento deles, né? Então Daniel, ele desbancava os persas no seu próprio conhecimento. E Daniel serviu a vários reis. Os reis foram passando, Daniel foi ficando. Ele serviu aos reis babilônicos, depois os medo-persas invadiram a Babilônia e dominaram, e ele continua servindo aos medo-persas, e ele provavelmente serviu nos 70 anos do exílio. Todo o período que eles ficaram lá, Daniel chegou jovem, e Daniel fica ali até o final. A gente tem certeza, a Bíblia fala, que ele serviu 66 anos, mas isso não quer dizer que ele morreu ali, quando a Bíblia relata isso. Então, provavelmente ele ficou mais o restante ali durante os 70 anos do exílio. E o tema do nosso estudo de hoje é um pouco sobre a vida de Daniel, sobre o que Daniel passou aqui nesse momento, e é vivendo para a glória de Deus. A vida de Daniel não era para ele, a vida de Daniel era para glorificar a Deus. E a nossa vida tem que ser assim, a gente não pode viver para agradar nós mesmos, nós devemos viver para agradar a Deus. E por isso a gente vai fazer uma leitura em Daniel 6. Não vamos ler tudo de uma vez, vamos lendo ao longo do texto aí. Vamos começar com Daniel 6, versículo 7. Por favor, abram a Bíblia e deixem ela aberta para a gente ir acompanhando ao longo do nosso estudo. Acompanhe comigo. Daniel 6, verso 7 diz o seguinte: Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Primeiro ponto que a gente pode perceber aqui, nessa trajetória, nesse fato aqui na vida de Daniel, é que Daniel tinha intimidade com o Senhor.
Daniel tinha intimidade, provavelmente ele tinha intimidade com o rei, ele servia ao rei, ele se destacava ali naquele meio, ele destacou tanto que isso despertou inveja, despertou ciúme dos outros líderes do governo, dos outros administradores, e ele despertou tanta inveja, tantos ciúmes, que o pessoal queria derrubar ele. No versículo 3, que a gente não leu, diz que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, o rei Dário ficaria ali em primeiro, governando, abaixo ficaria Daniel. Isso seria uma vergonha para eles, porque Daniel era um estrangeiro, Daniel não era um medo-persa. E a sua sabedoria se destacava tanto que Daniel seria colocado ali em segundo. Mas o pessoal armou uma cilada para incriminar Daniel. E o que a gente pode perceber disso? Que a conduta de Daniel era uma conduta perfeita, porque eles não conseguiram achar nada para incriminar Daniel. Eles queriam achar um motivo para tirar Daniel dali e não acharam. Então eles tinham que inventar alguma coisa, inventar uma lei, construir uma coisa, ludibriar o rei, para que eles pudessem derrubar Daniel. E foi isso que eles fizeram. O rei acabou indo nessa onda, não percebeu o que estava acontecendo ali, e o rei acabou topando, e por 30 dias, todas as petições, todos os pedidos, todas as adorações tinham que ser feitas ao rei, e não a outros homens e nem a outros deuses. E isso incluía Deus, Yahvé, o Deus de Israel. Então, quando a gente vê aqui no verso 10 que o edito tinha sido lançado, o que aconteceu? O que Daniel fez imediatamente? Daniel foi lá com o rei Dario e foi lá conversar com ele, falar, poxa rei, vamos dar um jeito aí, eu não posso ficar aí sem orar ao meu Deus, né? Não. O próprio Daniel, ele foi imediatamente para o quarto e descumpriu aquele mandamento, porque mais importa agradar a Deus do que agradar a homens, né? E ele subiu para o seu quarto, ele não foi protestar, ele foi orar. E a primeira pergunta que eu faço para a igreja é, como que vocês lidam com os seus problemas? Quando aparece alguma coisa, quando tem alguma situação, algum conflito, alguma luta, alguma notícia muito ruim que a gente recebe, o que você faz? Você vai chorar? Você vai buscar a ajuda de um médico? Você vai buscar um conselho de alguém? Ou a primeira coisa que você faz é agir como Daniel e é se colocar no seu quarto em oração? Acho que esse é o primeiro ensinamento que a gente pode tirar. Daniel se punha de joelhos. E o que é se pôr de joelhos? Existe algum poder ele em se colocar de joelhos? Não. O ato de estar de joelhos demonstra humildade. Então, a oração de Daniel era uma oração humilde. Daniel se ajoelhava porque ele se colocava como servo de Deus, como se Deus fosse o grande rei, e ele estava ali ajoelhado, clamando a Deus em humildade. Outra característica que a gente vê da vida de oração de Daniel é o seguinte, o texto diz como costumava fazer. Então não é que quando Daniel tinha problemas, ele ia orar. Não, Daniel orava sempre, ele costumava fazer, isso era um hábito, isso fazia parte da sua rotina, isso fazia parte da sua vida. E quantas vezes a oração na nossa vida não é deixada de lado? A oração não é uma rotina na nossa vida. Às vezes a gente até ora ali como costume na hora do almoço, às vezes na hora de ir para uma reunião da igreja, ou às vezes quando aparece um problema, quando a gente está angustiado, a gente até tem uma vida de oração ali nessas circunstâncias. Mas será que a gente tem uma vida de oração constante? Aqui dizia que Daniel fazia isso 3 vezes por dia. Então, Daniel sentia realmente necessidade de orar, talvez mais do que ele sentia necessidade de se alimentar. Daniel, 3 vezes por dia, provavelmente ali de manhã, no meio da tarde e na parte da noite, ele se ajoelhava no seu quarto em oração. E outra coisa que diz sobre a oração de Daniel é que ele fazia isso virado para Jerusalém. E isso não tem também nenhum poder de vamos nos virar ali para um lugar específico e tal. Aquilo ali dizia uma coisa, dizia que Daniel se lembrava de quem ele era, se lembrava de onde ele veio, porque ele estava ali no contexto de um outro reino, numa outra cultura, num outro povo. Ele estava imerso em outro lugar, ele não estava na sua casa. E ele virava para sua casa, Jerusalém, como quem dizia assim, eu sinto saudade da minha terra, eu sinto saudade do templo onde Deus habitava. Ele estava servindo um rei pagão e por isso ele tinha saudades da sua casa. Então, o grande ponto que a gente percebe aqui é que Daniel sabia que ele estava servindo ao rei Dario e ele sabia que isso era temporário. O seu grande rei, o grande reinado que ele fazia parte, era o reino de Deus. E mais importante do que cumprir ali o que ele estava fazendo, era agradar a Deus. Mais importante do que servir ao rei Dario, era servir ao Senhor. E Daniel orava com frequência, Daniel orava com humildade, Daniel orava com testemunho, porque a sua intimidade era com Deus. E para não sofrer nenhuma punição, conforme essa lei que havia sido publicada,
ele precisava ficar 30 dias sem orar. Então pensa aí na sua situação, alguém chega para você e fala assim, você troca aí 30 dias de oração e leitura da Bíblia pela sua vida? Se você orar, se você ler a sua Bíblia, você vai morrer. Você topa? O que você faria? Você ia... Não, 30 dias? Acho que Deus consegue ficar 30 dias sem ouvir uma oração minha, né? Será que Daniel chegou a cogitar isso? Eu creio que não. Acho que imediatamente ele falou assim, eu vou para o meu quarto, eu vou orar e eu vou clamar a Deus, porque eu fiz isso a minha vida inteira. Ele já estava ali há muitos anos, né? Ele já estava há muitos anos na Babilônia, aqui agora no Império Medo-Persa, e ele sempre foi fiel a Deus, e Deus sempre o honrou, Deus sempre preservou a sua vida. Nos capítulos de 1 a 5 a gente vê várias situações onde a sua vida foi colocada em risco por conta de sua fidelidade a Deus, e Deus sempre o preservou, e Daniel foi fiel. E Deus, mais uma vez aqui, como a gente vai ver no final da história, Deus o honrou, e Deus livrou a sua vida, porque Daniel foi fiel. E Daniel sabia que a sua salvação não viria do rei Dario. Daniel podia ele ter clamado a Dario por ajuda, mas ele sabia que a salvação não viria dali, a salvação viria de Deus. Por isso ele clamou ao Senhor, e isso nos leva ao segundo ponto, que é a salvação vem do Senhor. Vamos ler agora o versículo 14. Continue, Daniel 6, versículo 14. Diz o seguinte: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Agora do versículo 17 ao 22. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, o que a gente vê aqui? O rei, ele resolveu salvar a Daniel. Então ele se empenhou por salvá-lo. Daniel foi condenado ali a ir para a cova dos leões, mas o rei não queria isso. Daniel era um grande servo ali, era um grande administrador, ele não queria perder o seu funcionário. Provavelmente havia ali uma relação de amizade, uma relação de intimidade, e o rei não queria que isso acontecesse, então ele falou assim: eu vou salvar Daniel. E ele passou um dia inteiro buscando um jeito. Imagina ali que ele tenha chamado ali alguns conselheiros da área jurídica, da área administrativa. Como que a gente pode fazer para salvar Daniel? E passou o dia ali tentando achar uma brecha na lei, tentando achar ali uma solução jurídica, que hoje é fácil, né? No Brasil a gente vê cada hora uma dobradinha na lei para conseguir fazer alguma coisa no favor de alguém. Mas o rei não conseguiu fazer nada, e o decreto era dele mesmo. Ele fracassou em salvar a Daniel. E ele fracassou e falou assim: não tem jeito, eu não posso ir contra a minha própria palavra, o que eu falei está falado, e Daniel vai ter que ser realmente morto por minha causa. Ele estava ali se sentindo culpado pelo sangue de Daniel que seria derramado. Então o rei Dario envia penosamente Daniel para a cova. E queria lembrar aos irmãos o seguinte: não são os homens que podem salvar uma nação. Não são os governantes que podem redimir um povo. A verdadeira salvação, ela vem de Deus. Ela não vai vir do candidato X ou Y. A verdadeira salvação para a nossa nação não vai vir de ninguém daqui. Deus pode usar essas pessoas, mas a verdadeira salvação não vem deles. Então não deposite a sua esperança em nenhum candidato e não coloque naqueles homens o que deve ser colocado exclusivamente em Deus, que é a sua esperança. A sua esperança deve vir de Deus. A gente precisa se envolver com a política, a gente precisa votar, a gente precisa defender um candidato que a gente julga que é mais correto de acordo com a Bíblia, mas não são esses homens que vão salvar a nossa nação. A verdadeira salvação vem do Senhor. E Daniel sabia disso. E depois daquela noite, o que aconteceu?
Dario chega ali, triste, sem muita esperança, pensando assim, não é possível que alguém pôde sobreviver a uma noite no meio desses leões famintos, que são pouco alimentados, para eles sempre estarem com fome ali. E Daniel responde que Deus enviou o seu anjo. Então preste atenção, o versículo 22 fala que Deus enviou o seu anjo. Não é que Deus enviou um anjo, não é que Deus enviou um ser celestial para estar ali ajudando. O anjo. Quem que é esse anjo que Deus enviou? Provavelmente esse anjo aqui é o próprio Jesus Cristo que estava lá com Daniel. O texto diz, vários estudiosos dizem que o anjo do Senhor, ele é a própria presença de Jesus Cristo que estava ali com ele. Então, pensem comigo. Versículo 18 conta que o rei estava lá no seu palácio, o rei estava lá na sua riqueza, ele sendo a pessoa mais importante daquele período, o grande governante daquele período, ele tinha toda a riqueza e todo o luxo disponível para naquela época. Então ele estava no seu palácio, provavelmente num quarto maravilhoso, tudo luxuoso, uma cama super confortável, com a proteção de todas que ele tinha ali do seu exército. O rei não comeu nem bebeu nada, ele tinha banquetes disponíveis ali, toda a comida. O texto diz que o rei dispensa os músicos. O que eram os músicos, né? Eles ficavam ali no quarto do rei tocando uma música para acalmar, para tranquilizar o rei, para ele dormir. Então era o Spotify que ele tinha ali disponível. E mesmo assim, o rei estava angustiado, o rei estava ansioso e o rei estava sofrendo por causa da morte de Daniel. E o texto diz que o rei não conseguiu dormir naquela noite. Então, o que a gente pode perceber? O rei tinha tudo e ele tinha angústia, tinha pesar no seu coração. E o que Daniel tinha? Daniel foi lançado num lugar de morte e de perigos. Então ele estava ali num ambiente super perigoso, tudo que tinha ali queria comer ele, queria matar ele. Aquele lugar era uma cova, provavelmente não tinha ninguém que limpasse aquele lugar. Então eu imagino que tinha cheiro de fezes, cheiro de urina, cheiro de sangue, então carniça ali apodrecendo, restos de outros animais que os leões comeram. Então ambiente escuro, fedido, sem ventilação. O texto diz que era uma cova com uma pedra ali que tampava. Então um ambiente ali completamente hostil. E a única coisa que ele tinha ali com ele era a presença de Jesus. A única coisa que tinha ali disponível para Daniel era a presença de Deus. E mesmo assim, naquele ambiente horrendo, naquele ambiente horroroso, desesperador, eu consigo imaginar Daniel se deitando ali na barriga de um leão, se aconchegando ali no pelo dele, tirando um cochilo, tranquilo, porque ele sabia que Jesus estava ali com ele. Então, o que a gente pode perceber aqui, nesse contraste do rei Dario e Daniel? Que a gente só precisa de uma coisa para a gente viver. A gente só precisa de uma coisa nos é essencial, que é Jesus Cristo. E isso nos dá uma lição muito grande, porque a gente vive a nossa vida buscando outras coisas e esquecendo de Jesus. A gente vive a nossa vida pensando em trabalho, pensando em descanso, pensando em saúde, pensando em médico, academia, pensando em ganhar mais dinheiro, pensando em viagem, pensando em uma série de outras coisas, e a gente não prioriza a única coisa que é essencial para a gente, que é a presença de Jesus Cristo. Somente a presença de Jesus é quem pode nos trazer paz. Somente a presença de Jesus é que vai nos suprir, não importa onde você esteja. Eu tenho certeza que se o rei Dario estivesse na circunstância dele, mas com a presença de Jesus, ele ia estar em paz. E a paz dele não ia vir das riquezas, a paz dele ia vir de Jesus. E Daniel podia estar naquela situação. Se ele não tivesse com a presença de Jesus, ele provavelmente estaria com medo, angustiado, provavelmente ele estaria morto. Então, não é o luxo, não é o conforto, não é o sossego, não é o dinheiro, não é isso que traz paz para o nosso coração. A paz, ela é vinda da presença de Jesus. E ela é real, independente das circunstâncias. Não fiquem preocupados com a circunstância, com os problemas, com o perigo. Daniel estava numa situação de extremo perigo, mas ele sabia que Jesus ia guardar a vida dele. E Jesus ele pode acalmar a sua inquietação, o seu medo. Jesus pode trazer paz para a sua alma, lembre-se disso. Né? A gente vive num mundo de muita ansiedade. O mundo ele nos cobra muitas coisas, o nosso tempo a gente tem que estar sempre produzindo, a gente está sempre fazendo alguma coisa, sempre buscando um jeito de ganhar mais dinheiro. Faça o seu dinheiro trabalhar por você, invista, faça aquilo, faça um curso, não saia de casa, trabalhe na internet, não sei o quê. É isso que o mundo nos vende. A gente fica parado um pouquinho assim, a gente acha que está perdendo tempo, perdendo nossa oportunidade, e isso gera ansiedade no nosso coração, porque a gente não tem descansado naquilo que traz paz. A gente precisa descansar em Jesus. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. E fique atento a mais uma coisa.
Às vezes a gente ora para Deus nos livrar de alguns problemas e vamos supor, às vezes numa situação aqui como Daniel, o que a gente gostaria? Que Deus nos tirasse daquela cova e nos levasse para um palácio, nos levasse para uma situação de paz. Só que muitas vezes não é isso que Deus vai fazer. Deus, às vezes, ele vai nos deixar naquele lugar. Só que estando naquele local, naquele ambiente difícil, naquele ambiente hostil, naquele ambiente fedido, naquela noite escura e perigosa, e o Senhor vai fechar a boca dos leões e ele vai estar com você naquela situação. Então, às vezes, a gente passa situações de hospitais, situações de luto, situações de solidão. Às vezes Deus vai nos manter naquela situação, mas Ele vai estar conosco, trazendo paz, mesmo naquelas situações. E a gente conhece ali vários relatos de pessoas que, em UTI, situações difíceis ali, estavam dando glórias a Deus, estavam felizes, estavam em paz. E às vezes os médicos, os enfermeiros não entendem o que está acontecendo. Como é que, poxa, você sabe que você pode morrer, ou você pode perder seu pai ou sua mãe daqui a pouco, e você está aqui feliz, você está tranquilo, você está em paz. Como é isso? As pessoas não entendem, porque a nossa paz, ela não vem das circunstâncias. A nossa paz, ela vem de Jesus. E é assim que a gente deve viver, assim que Daniel vivia. E é assim que a gente vive para a glória de Deus, né? Então, relembrando, primeiro ponto, Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel se relacionava com Deus, ele não estava preocupado em se relacionar com o rei Dario. Ele estava preocupado em se relacionar com Deus. Segundo, ele sabia que a salvação vinha de Deus, então ele não estava preocupado com as circunstâncias desse mundo. E por isso, ele vivia a vida dele para glorificar a Deus, que é o nosso terceiro ponto. Vamos ler versículo 26 e 27. Abram aí novamente. Versículo 26 e 27 diz o seguinte: isso aqui é o rei Dario falando, depois que ele tirou Daniel da cova. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Então perceba aqui o que o rei Dario está falando. Ele está... Depois do decreto que ele condenou quem fizesse qualquer petição para alguém que não fosse ele, ele faz esse decreto aqui, dizendo que todos os homens deveriam tremer e temer o Deus de Daniel. Então ele estava declarando que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre e o seu reino não será destruído, seu domínio não terá fim. Por que isso aqui é importante? O rei Dario, como um governante, ele sabe que o tempo dele ia passar. Ele sabe que o governo dele ia acabar. Ele sabia que os reinos têm um crescimento, depois ele tem um declínio. Então, antes tinha a Babilônia veio, dominou tudo, era o grande reino. Depois a Babilônia ruiu, veio o Império Medo-Persa e eles estavam no auge, mas ele sabia que o reino dele ia passar. E aqui ele está declarando que o reino de Deus era um reino eterno, um reino que não ia passar. Ele estava ali declarando a fraqueza dele, declarando a falibilidade dele, a mortalidade dele e dizendo: Daniel serve a um Deus que é eterno. Daniel serve a um Deus que o seu domínio não terá fim. E no versículo 27 ele continua: é um Deus que livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Então o que ele estava dizendo? Eu tentei salvar Daniel e eu não consegui. Eu tentei de todo jeito livrar ele da morte e não consegui. Mas Daniel tem um Deus que pode. Daniel conhece e serve a um Deus que é poderoso. Então, o rei Dario estava ali se dobrando e fazendo toda a sua nação se dobrar diante da grandeza e do poder. E o que a gente percebe disso? Que a glória daquela situação não estava sendo direcionada para Daniel. A glória estava sendo direcionada para o Senhor. Mas o que é glória, né? Às vezes a gente fala de glória, às vezes é uma coisa muito abstrata, difícil de entender. Aposto que se eu pedir para alguém, você sabe o que é glória? Sei. Defina para mim. Não sei. Então vamos fazer uma definição aqui. No original, a palavra glória, ela tem um sentido, ela é usada em contextos onde ela fala mais ou menos de duas coisas. Peso, carga, então uma coisa grandiosa, uma coisa pesada, uma coisa ali, uma grande pedra, uma tonelada, uma coisa assim. Ele fala assim, isso é uma coisa gloriosa, uma coisa que tem muito peso. E é usada também em outras circunstâncias, onde fala de esplendor, dignidade, reverência, onde fala da reputação de alguém, onde fala que alguém merece louvor. Então são esses os contextos onde no Antigo Testamento é usada a palavra glória.
Então, quando a gente junta essas duas ideias, né? Esplendor, dignidade, reputação, louvor e peso, carga, grandiosidade, a gente começa a perceber que a glória é algo grandioso, é algo majestoso. É um grande elogio que é feito a Deus. Então, uma vez eu ouvi uma definição muito simples, que é o seguinte: glorificar a Deus é enxergar a Deus como Ele realmente é. Quando a gente olha para Deus e entende as suas características, entende quem é Deus sem distorções, sem uma má compreensão, a gente está glorificando a Deus, a gente está vendo a glória de Deus. Então, quando a gente glorifica a Deus, a gente está fazendo com que Deus seja visto como Ele realmente é através da vida. Então, tudo isso que aconteceu na vida de Daniel, Daniel estava glorificando a Deus. As pessoas olhavam para Daniel e elas viam Deus da maneira como Ele realmente é. Eles viam a glória de Deus, eles viam a Deus sem distorções. Daniel não estava ali para trazer glória para ele, porque ele sabia quem ele era, ele sabia que não era pelo poder dele. Se dependesse de Daniel, ele tinha sido estraçalhado. Mas não, ele sabia que dependia de Deus. E Mateus 5,16 fala que as nossas boas obras glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Então aquilo que a gente faz de bom não traz glória para a gente, traz glória para Deus que está no céu. Deus deve ser glorificado, Deus deve ser adorado. E Dario decretou isso. Os homens tremam e temam perante a Deus, porque foi Ele que livrou Daniel da cova dos leões. E em Hebreus 1,3 diz o seguinte: Ele, falando de Jesus, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, o que a gente percebe aqui nesse versículo? Que Jesus Cristo é o ápice da glória de Deus. Então Deus, em toda a sua glória, Ele fez diversas coisas. Ele criou o mundo, Ele criou o homem, Ele conduz a história. Mas Deus, Ele fez uma coisa que é o ápice da sua glória, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para salvar, para redimir a terra. Então, quando Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, então a gente pode entender que glorificar a Deus é focar em Jesus Cristo. Quando a gente olha para Jesus e entende o seu plano, a sua salvação, assim como Jesus salvou Daniel aqui, a gente começa a perceber a glória de Deus. E a nossa vida ela tem que direcionar para Jesus Cristo. Então, o meu objetivo de vida deve ser as pessoas olharem para mim e não verem o Timóteo, verem a Jesus. É olhar para cada um de vocês e não ver cada um de vocês, ver a Jesus. Esse é o nosso objetivo. A gente precisa refletir a imagem de Jesus. Quando você vive preocupado em refletir Jesus, você está vivendo para refletir a glória de Deus. Quando você tem intimidade com Deus, quando você quando você investe tempo orando e buscando a Deus, você está refletindo a imagem de Jesus Cristo. Quando você confia que a sua salvação não vem das coisas terrenas, mas vem do Senhor, você está refletindo a Cristo. E você reflete a Cristo quando você deseja apenas uma coisa, que é a paz de Jesus no seu coração. E para a gente concluir, para a gente encerrar, vamos fazer uma análise aqui bem teológica, né? Daniel, ele é tido como um tipo de Cristo. Não sei quantos aqui tiveram já familiaridade com esse tipo de análise. No Antigo Testamento, várias pessoas, várias situações apontavam para Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Jesus está ali no meio. Tudo que veio antes está direcionando para Jesus. Tudo que veio depois está refletindo, ecoando aquilo que Jesus fez. Então, Daniel, principalmente essa passagem aqui da Cova dos Leões, é uma coisa que aponta para Jesus. Vamos perceber aqui o que aconteceu? Daniel viveu 600 anos antes, mas o que aconteceu ali aponta claramente para a morte de Jesus na cruz. Então, primeira coisa, Daniel foi condenado injustamente. Uma cilada foi armada porque não conseguiam perceber nele, identificar nele nada que pudessem acusar. Jesus foi condenado injustamente. Eles passaram todo o ministério de Jesus, eles, né, os opositores, seus inimigos, tentando condenar Jesus, e eles não acharam nada. Até que eles tiveram que dizer que Jesus estava blasfemando, dizendo que ele era filho de Deus. Mas Jesus era filho de Deus, Jesus estava ali para cumprir o chamado. Então ele foi condenado injustamente. Ambos não haviam cometido nenhum delito. Daniel foi condenado à morte e enviado para uma cova. Essa cova foi selada com uma pedra e o anel do rei e dos seus principais líderes ali fecharam aquela cova para ninguém tirar o corpo de Daniel ou trazer nenhum auxílio para ele. Jesus foi morto na cruz. Depois de morto, seu corpo foi colocado numa tumba e essa tumba foi fechada com uma pedra.
e essa pedra foi colocada vigias para que ninguém pudesse tocar no corpo de Jesus. Na manhã seguinte, o rei Dario vai lá e descobre que Daniel estava vivo. E na manhã de Páscoa, Jesus sai com seu corpo glorificado e ressurreto daquela caverna. Então, assim, vocês estão percebendo que é muito parecido o que aconteceu nos dois casos ali. Mas tem uma grande diferença, uma diferença crucial entre eles. Daniel, ele foi guardado pelo próprio Jesus Cristo. Ele foi salvo. Daniel não salvou ninguém, Daniel não se salvou. Daniel foi salvo. E Jesus, em contrapartida, ele vence a morte por si mesmo. Ele havia cumprido a lei na sua totalidade, ele era Deus, ao mesmo tempo que ele era homem, mas a sua deidade pôde trazer a vitória por ele mesmo. E ele não salvou só a si mesmo. Jesus, ele vem para salvar todos aqueles que nele creem. Então a salvação de Jesus, ela não é só para uma pessoa, como foi a salvação de Daniel. Daniel foi salvo, Jesus salvou. Daniel foi salvo sozinho e Jesus salvou a muitos. Mas acontece uma outra coisa, tem uma outra consequência quando a gente se depara com salvação. Junto com a salvação, há também condenação. Então percebam aqui, a gente não leu o texto, mas quando Daniel é retirado daquela cova, existia ali um costume que é, quando você faz uma acusação falsa e descobre naquela acusação falsa, aquilo que você queria fazer com aquela pessoa é feito com você. Então, se você acusa alguém e fala se a pessoa precisa morrer, e aquela pessoa não é realmente culpada, a morte recai sobre você. Então, quando Daniel é retirado dali, aqueles que fizeram ali, os acusadores, né, aqueles que fizeram ali a conspiração, eles foram lançados na cova. Então, a salvação de Daniel acarretou na morte daquelas pessoas. E o texto diz que aqueles leões não pouparam aquelas pessoas. Antes mesmo que eles tocassem ao chão, os leões já tinham pegado aquelas pessoas, destroçado, matado cada um deles. Então, a salvação de Daniel acarretou em condenação para aqueles que o acusavam. E da mesma forma Jesus. Quando a gente se depara com a vitória de Jesus, quando a gente se depara com a salvação de Jesus, isso traz condenação. E se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Mas se você nega a Jesus, você vai ser condenado. Então, às vezes, a gente tem um evangelho muito água com açúcar, né? Que, se você aceitar Jesus, você vai ter a vida eterna, você vai ter bênçãos, você vai ter riquezas materiais, você vai ter uma série de benefícios, e acaba aí. Às vezes, o evangelho de muitas igrejas acaba aí. E essas igrejas não têm coragem de confrontar as pessoas e dizer, quando você se depara com a morte de Jesus, duas coisas podem acontecer. Ou você vai ser salvo, ou você vai ser condenado. Ou você vai aceitar Jesus, ou você vai se rebelar contra Jesus. Então, eu queria concluir com isso. Das duas opções, ou você vai se curvar ao rei Dario e fazer petições ao rei Dario e se rebelar contra Deus, ou você se curva diante de Deus e se torna inimigo do mundo. Não tem uma outra opção. Então, o evangelho que é pregado na igreja, o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, que se preocupa em seguir tudo aquilo que Jesus fez, sem distorções, ele é um evangelho que ele é doce, mas ele também é muito amargo. Se você vive um evangelho onde você está se dobrando diante do rei Dario e se esquecendo que o seu verdadeiro Deus é outro, você pode estar buscando condenação para si mesmo. E essa é o alerta que eu queria deixar para vocês, o maior alerta, né? A nossa intimidade deve ser com Deus, a nossa salvação, ela vem de Deus, através da morte de Jesus, e a glória não deve ser direcionada a nós, deve ser direcionada a Deus. Se a gente viver com essas três formas, que foi a maneira como Daniel viveu, a gente vai ter uma vida que glorifica a Deus e não glorifica a nós mesmos. E a nossa vida deve glorificar a Deus, e nós não devemos nos curvar diante do rei desse mundo. A gente deve se curvar diante do rei eterno. Assim como Dario, ele proclamou aquele segundo decreto, dizendo que o Deus de Daniel era um Deus eterno, o Deus de Daniel era um Deus que o seu reinado não vai passar, o Deus de Daniel era um Deus todo-poderoso que poderia livrá-lo da morte. A gente precisa proclamar isso através de nossas vidas. Amém?